Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Ontem, nós comentamos aqui uma matéria que havíamos publicado no nosso blog, no blog do Edson Silva, no domingo à noite, falando da posse do Ciro Gomes como presidente nacional do PDT. De fato, ele é o primeiro vice-presidente. Mas como o presidente Carlos Lupe está licenciado para ocupar o Ministério da Previdência do governo Lula, quem estava exercendo a presidência do PDT nacional era o deputado federal André Figueiredo, que é o segundo vice-presidente. E por que estava ocupando André e não Ciro? Porque na época do pedido de licença de Carlos Lupe, Ciro estava em temporada de estudos em Boston. De volta ao Brasil e à Fortaleza, ele então automaticamente assume a presidência do partido, por ser, repito, o primeiro vice-presidente. E na matéria nós dizíamos que com a posse dele na presidência, o senador Cid Gomes ia ser contido no seu ímpeto, no seu desejo de comandar o PDT cearense. Trabalho que ele estava fazendo para, e ainda está, para destituir o presidente estadual, deputado André Figueiredo. Repetindo, para não gerar dúvida no entendimento do nosso telespectador e ouvinte. O André Figueiredo estava acumulando a presidência do Diretório Estadual com a presidência do Diretório Nacional, esta interinamente. Ele era presidente do Diretório Nacional interinamente. Pois bem, logo ontem, nós publicamos essa matéria no domingo à noite. Logo ontem, teve uma decisão da direção nacional do PDT relacionada aos movimentos de insurgências aqui no Ceará. E decidiu a direção do PDT avocar para si todos os problemas que estavam e estão criados aqui no Diretório Estadual do PDT. Hoje, logo na abertura da sessão ordinária da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Guilherme Landim, um dos que estiveram ontem participando da reunião da direção nacional do PDT, Guilherme Landim ocupou a tribuna da Assembleia, foi o primeiro orador do dia, primeiro para contestar, lamentavelmente, informações inverídicas dadas por alguns veículos de que a direção nacional do PDT teria decretado uma intervenção no diretório estadual. Na verdade, não poderia decretar intervenção porque não há nenhum fato que justifique o afastamento da atual direção estadual do PDT. A intervenção é quando acontece um fato pesado, forte, desagradável para o partido, que aí
o Comando Nacional intervém e afasta a direção. Não era o caso. Portanto, as notícias de intervenção, todas elas eram inverídicas. E eu digo, lamento o discurso do deputado Guilherme Landim, porque a maioria, os profissionais de comunicação, temos a obrigação, principalmente pelo respeito ao leitor, ouvinte, telespectador, e também por uma questão ética de publicarmos apenas as notícias verdadeiras. Portanto, sempre temos que apurar a informação vinda de onde vier. Mas vamos ouvir o que disse o deputado Guilherme Landim. Nós estivemos lá em Brasília, no Diretório Nacional do partido, e participamos como ouvintes de uma reunião extraordinária que foi convocada. E lá, depois da exposição do senador Cid, do nosso candidato a presidente Ciro Gomes, em quem eu votei, e de mais algumas pessoas, foi deliberado não o que o deputado André Figueiredo disse na imprensa, que ele disse que foi feita uma intervenção no partido. Não foi isso. No título 5 de Ética e Disciplina Partidárias do Estatuto do PDT, capítulo 1, no item 2 dos princípios processuais, e eu quero ler aqui para vocês o que é que foi colocado em votação lá. O artigo 67 diz: as executivas nacional e regionais são competentes para instaurar ou avocar-se processos relacionados à falta de ética ou disciplinar, de competência de instâncias inferiores. Então, avocar processos. Não existe nenhum processo, deputado Renato Rosendo, nenhum processo aberto no estado do Ceará. Como é que você avoca um processo que não existe? E aí vou mais além, parágrafo único. A decisão de avocação deverá estar motivada em fatos relevantes de repercussão política decorrente do objeto de apuração, em desídia de apuração por parte da instância sobre a qual se apura o cometimento de infração. Não existe desídia de processo, porque não existe processo. Então, foi isso o que foi votado e aprovado lá no diretório ontem. Inclusive com o alerta do senador Cid Gomes, dizendo que não existia o que se apurar. Ainda perguntou, vocês vão abrir um processo? Porque não existe processo no estado do Ceará. Então, o que eu quero colocar aqui com muita clareza para todos os filiados do PDT do estado do Ceará é que, sim, está mantida a convocação do diretório para sexta-feira. Bom, o pronunciamento do deputado Guilherme Landim relata realmente o que houve. O que houve foi uma decisão do Diretório Nacional de avocar para si essas questões. O deputado Guilherme Landim é médico. Por isso, a interpretação equivocada do artigo 67 do Estatuto Nacional do PDT. Vou repetir. O deputado é médico, por isso a leitura é equivocada. Ou está sendo levado a cometer esse equívoco. Ele leu na íntegra o artigo 67 do Estatuto, que diz realmente: as executivas nacional e as regionais são competentes. Atenção, telespectador, atenção, ouvinte. São competentes para instaurar ou avocar.
tanto ela pode instaurar o processo disciplinar, como ela pode avocar o processo disciplinar já em curso em qualquer dos diretórios estaduais. É preciso lembrar ao deputado Guilherme Landim que, primeiro, o artigo 67 diz que as executivas nacional e as regionais são competentes para instaurar ou avocar os processos em curso. Então, o que fez a direção nacional? Avocou, porque vai instaurar um processo disciplinar contra alguns pedetistas cearenses, a partir do senador Cid Gomes e do presidente da Assembleia Legislativa cearense, porque entende a executiva que eles estão insuflando alguns filiados da agremiação a se rebelarem contra o diretório estadual do PDT. A direção do PDT, a direção nacional, avocou para si o poder de instaurar os procedimentos administrativos a partir do senador Cid Gomes e do presidente da Assembleia Legislativa cearense. Para o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, o Senado está preparado para votar a reforma tributária. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O calendário da reforma tributária está desenhado. A Câmara dos Deputados pode votar a proposta já nesta semana. E o Senado se prepara para se debruçar sobre ela no segundo semestre. O tema é uma das principais promessas na agenda política nacional há anos, encabeçando a pauta de todas as legislaturas do Congresso Nacional. Com a aprovação das duas casas, as mudanças no sistema de tributação do país poderão ser promulgadas neste ano. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez menção a essa longa espera na semana passada, quando falou durante um evento da Confederação Nacional da Indústria. Pacheco diz contar com o bom senso dos parlamentares em relação ao momento de oportunidade para que o Congresso aprove o texto que tem em mãos. Eu confio muito na obviedade sobre a necessidade da reforma tributária. Não se há mais que argumentar que é preciso amadurecer um pouco mais. De tão madura, ela já está na hora de ser apanhada do pé. Pacheco elogiou também o trabalho feito pela Câmara até agora, através de um grupo de trabalho que consolidou as duas propostas existentes em uma peça única. Ele e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se envolveram pessoalmente na articulação da reforma tributária desde o início do ano. Bom, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, quer mesmo votar a reforma naquela casa do Congresso Nacional até o próximo dia 15. Vamos ouvir o que ele disse. Olha, nós não temos ainda a data, tanto é que nós chamamos sessão de hoje até sexta-feira. Nós precisamos primeiro ter um resultado do placar dos partidos, de como é que as bancadas estão. O fato de marcarmos essa semana intensa com a discussão do CARF, do projeto de lei do ensino do tempo integral, do arcabouço e da reforma, é uma maneira de fazer com que essas pautas econômicas destravem de uma vez. Importante que as bancadas façam a discussão, os governadores estão vindo a Brasília e o fato de a mesa diretora ter tomado um posicionamento de que as comissões não funcionarão, nem as CPIs essa semana, é para que aquele espaço físico possa ficar à disposição das bancadas temáticas, das bancadas estaduais, com seus governadores e dos partidos.
para que se construa sem nenhuma paixão os textos possíveis para a votação de uma matéria tão importante para o país. Eu espero, tão somente, e a responsabilidade nossa é de pautar, de propiciar o debate, de tentar costurar os acordos. Os votos, lógico, são inerentes a cada parlamentar, eu só espero que o clima continue como um projeto de interesse do país, não do interesse só do governo, para que esse assunto não vire nenhum tipo de batalha de governo e oposição. Não há nenhum tipo de paixão pelo texto, não é? Alguns governadores, como do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Pará e outros, estão com um pleito de que os impostos que sejam tratados internamente em cada estado, eles façam essa arrecadação e a consequente repartição. Eu penso que o líder Aguinaldo está se debruçando sobre qualquer sugestão que vise a contribuir para um texto que vá no mesmo espírito de desburocratizar, de simplificar, de dar segurança jurídica. Não há problemas com relação a fazer mudanças que propiciem mais votos. Nós estamos tratando de um quórum muito específico, numa matéria muito delicada. Se fosse fácil, já estaria sido votada há muitos anos, né? Então, todo esforço é para isso. E, nesse momento, ouvir os governadores é importante, ouvir setores é importante, fazer com que o texto chegue maduro para determinados setores com especificidade, para que ele já entre com o apoio necessário é importante. E vamos continuar a semana toda. Bom, mas as restrições ao projeto que está pronto para ser projeto de reforma tributária, que está pronto para ser votado na Câmara, as restrições são muitas. A partir dos governadores, e não apenas os citados pelo deputado Arthur Lira, agora, como nós ouvimos. Além do governador de São Paulo, Tarcísio Vieira, que é o mais forte, temos agora também o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sem se falar na manifestação dos prefeitos. Hoje, Brasília recebe uma grande quantidade de prefeitos questionando também alguns pontos da reforma tributária. Todos, governadores e prefeitos, querem garantir mais recursos para as suas administrações, enquanto o mundo econômico fica preocupado com as mudanças que poderão surgir, pois até aqui o projeto agrada à maioria do mundo econômico. Mas vamos ouvir o que diz o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Como é que esse Conselho Federativo vai deliberar? Nós somos 26 estados no Distrito Federal. Se esse Conselho Federativo tiver uma votação por maioria simples, por exemplo, os estados do Norte e do Nordeste juntos já têm maioria. Então, duas regiões podem preponderar sobre outras regiões do Brasil. Não parece adequado, né? Parece abrir espaço para algum tipo de eventual deslealdade interregional, vamos dizer assim, num país que é um continente que tem as suas diferenças. Então, é razoável que a gente pense em algum tipo de quórum qualificado que exija, além da maioria a ser formada, que no mínimo tenha 50% de votos em cada região, sob pena de uma decisão não ser aprovada se não houver no mínimo 50% na região sul, ou na região sudeste, ou na região centro-oeste. São esses pontos dessa governança que ainda vão precisar ser um pouquinho melhor debatidos para a gente poder ter tranquilidade que vamos para um sistema que não vai, de alguma forma, permitir que haja avanço da União na base de arrecadação dos estados e nem de uma região sobre as outras. E não posso deixar de dizer, antes de falar do que tem alguma divergência, de que tem muita convergência. É importante ser dito isso, porque senão a gente sai falando aqui dos problemas, do que divide, e fica parecendo que está se jogando contra. Acho que há majoritariamente convergência e sentimento positivo de fazer uma reforma dessa magnitude para mudar o nosso sistema tributário e gerar ganhos de produtividade. Porque é o seguinte, imposto é sempre uma coisa antipática, ninguém gosta de pagar. Se tivesse imposto, fosse uma coisa simpática, não precisaria ser imposto, não iria se impor o recolhimento, né? Ia ser voluntário. Todo mundo ia passar alegremente para pagar alguma coisa ao Estado. Não é assim. Então, o mínimo que o Estado, o poder público tem que fazer é que seja simples. Não pode ser uma odisseia
que está sempre com uma espada na cabeça se o empreendedor está pagando do jeito certo ou não, que dali na frente muda a interpretação, disputa entre estados e municípios por conta da tributação na origem, cada um faz um benefício de crédito presumido, de redução de base de cálculo, de uma alíquota diferenciada, que gera um sistema completamente anacrônico. Então, tem que avançar. Bom, como vai avançar para um sistema que a gente quer melhor lealdade, não ter essa disputa, essa guerra fiscal, a gente entende que vai ter que avançar para algo que tenha uma melhor sinergia. Aí vem a questão do Conselho Federativo e de um órgão arrecadador centralizado. Bom, parece, infelizmente, que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, vai sair com uma certa frustração deste primeiro semestre legislativo. Não será fácil votar essa matéria com todas as dificuldades que estão surgindo agora, porque até bem pouco era aplauso geral, mas agora cada um expõe o seu interesse e isso faz com que os deputados possam pensar duas vezes em votar favorável a essa proposição que está pronta para ser votada na Câmara e depois encaminhada ao Senado da República. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa nesta terça-feira, com as atualizações feitas no nosso blog. Temos que, em live, o presidente Lula promete fazer uma política do ganha-ganha em aliança entre a União Europeia e o Mercosul. O presidente da República afirmou nesta terça-feira que as exigências europeias são inaceitáveis. Também temos que o ministro do STF, Gilmar Mendes, valida a adoção de jornada trabalhista de 12 por 36 horas por meio de um acordo individual. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde contestou a regra por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade. Segundo a entidade, o dispositivo da reforma violou o inciso do artigo 7º da Constituição, que não menciona a possibilidade desse acordo individual. O Senado Federal cria comissão de juristas para atualizar o Código Civil. Luiz Felipe Salomão vai presidir este colegiado. Entre os temas que serão debatidos estão o casamento homoafetivo, juros nas dívidas judiciais e contratos pela internet. Arthur Lira comenta que o esforço concentrado é para destravar a pauta econômica. Ele diz que as bancadas dos partidos vão se reunir ao longo desta semana com governadores e prefeitos para costurar um acordo para a votação da proposta. Segundo ele, não se trata do interesse do governo federal, e sim do país. As análises na sessão do plenário da Câmara de hoje, dia 4, está marcada para iniciar às 13h55. E o senador cearense Eduardo Girão defende fim de indicações políticas para tribunais superiores. Ele entende que o TSE agiu como um tribunal político ao cassar os mandatos do ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol e do ex-deputado estadual delegado Francisquini e ao tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Com os destaques nacionais iniciando pelo Estadão, em principal manchete é sobre o patrimônio de Arthur Lira, que cresceu de R$ 1,7 milhão para 5,9 milhões, 247% de uma eleição para outra. Entre 2018 e até ano passado, 2022, o presidente da Câmara adquiriu uma casa milionária em Praia, em Alagoas, e comprou terras e fez aplicações bancárias. Com os destaques do Globo, temos que silêncio de figuras como Sérgio Moro e Castro, após condenação, expõe racha no entorno de Jair Bolsonaro. Ex-juiz da Lava Jato chegou a ser cobrado publicamente por um dos filhos do ex-presidente. E com a última da Folha de São Paulo, temos que evangélicos aliados de Bolsonaro citam chapa entre Tarcísio de Freitas e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para a eleição de 2026. Bom, esse argumento do senador cearense Eduardo Girão, de que as indicações para as cortes superiores de justiça não deveriam ser feitas politicamente, é um argumento pueril. Não tem nada a ver.
competência, o trabalho, a determinação do indicado depende da qualidade moral dele. Não é o fato de um presidente ou um governador de Estado. O governador indica uma parte do 5º Constitucional para os tribunais de justiça dos estados. Não é o fato de um governador indicar o nome para ser desembargador, que esse nome, que esse desembargador venha a ser dele, vai julgar de acordo com a sua conveniência. Ele vai julgar, o desembargador julgará como ministro de acordo com a consciência dele, enquanto homem, enquanto cidadão. Agora, se ele não tiver uma moral, não tiver um comportamento ético, aí não interessa como ele chegou lá, tanto faz ser por indicação política como por concurso público, que não dignifica, não diz se o homem é bom ou ruim. Bom, o momento é de discussão sobre a economia nacional, a partir das votações da Câmara dos Deputados programados para esta semana. Tanto o arcabouço fiscal, que já se falou tanto dele, arcabouço fiscal, quanto da reforma administrativa, que nós vimos aí o otimismo do presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, e do presidente da Câmara dos Deputados, onde a matéria está tramitando agora. E vimos também as observações feitas pelo governador do Rio Grande do Sul, que é uma parte das reclamações feitas por outros governadores, a partir do governador de São Paulo, Tarcísio Vieira, e também de prefeitos. Vamos repetir que hoje, em Brasília, tem uma leva de prefeitos brasileiros para motivar os deputados a não aprovarem a reforma administrativa como o projeto está. Eles querem, todos são defensores da aprovação de uma reforma administrativa, desde que não mexa nos recursos do município e dos estados. Eles alegam que nós precisamos de uma reforma tributária para facilitar a vida do empresariado nacional. Hoje, o presidente Lula, em sua live pela manhã, não falou especificamente da reforma tributária, mas falou de economia. Vamos ouvi-lo. Nós estamos aqui em Porto Iguaçu, numa reunião do Mercosul. Estamos aqui do lado argentino, da nossa querida tríplice fronteira, para discutir o futuro do Mercosul, o aprimoramento das relações Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. E nós queremos também preparar aqui a proposta de acordo para a União Europeia. Você sabe que eles fizeram uma proposta, nós fizemos uma resposta, eles mandaram uma carta para nós impondo algumas condições, nós não aceitamos a carta, nós agora estamos preparando uma outra resposta, porque nós vamos a Bruxelas discutir com a União Europeia e os países da América Latina, e nós precisamos ter uma resposta, o que nós queremos para consolidar um acordo. Nós queremos fazer uma política de ganha-ganha. A gente não quer fazer uma política que eles ganhem e que a gente perca. Por exemplo, eles querem que a gente abra mão de compras governamentais. Ou seja, é aquilo que o governo compra das empresas brasileiras. Se a gente abrir mão das empresas brasileiras para comprar de empresas estrangeiras, a gente simplesmente vai matar pequenas e médias empresas brasileiras, pequenos e médios empreendedores, e vão matar muitos empregos aqui no Brasil. Bom, esse acordo Mercosul com a União Europeia parece até esse drama, essa novela da reforma tributária. Há tantos anos se discute esse acordo Mercosul com a União Europeia e a cada dia ele fica mais difícil de ser concretizado. Os interesses econômicos das
das duas unidades mundial são conflitantes. Mas vamos aguardar. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência de todos. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!